Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Salmos, capítulo 128. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 4. Vamos fazer a leitura. Salmos, capítulo 128, do versículo 1 até o versículo 4. Ele diz assim: Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem. Sua esposa, no interior da sua casa, ela será como uma videira frutífera. Os seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor de sua mesa. E é assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós rendemos graças a Ti por essa reunião. Nós agradecemos ao Senhor pelos inúmeros benefícios que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Nessa hora, Pai, nós pedimos que o Senhor tire de nós toda distração e todo impedimento, Pai. E que nós possamos ter um momento de total reverência e contemplação da Tua palavra. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo aqueça os nossos corações nessa noite e nós sejamos, pela Tua palavra, mais uma vez, transformados e aperfeiçoados para a Sua glória, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós damos início hoje à nossa série de ministrações sobre família. Teremos aqui, ao longo de todo o mês de maio, algumas ministrações com essa temática. Já é assim em alguns anos, né? Que no mês de maio nós fazemos uma série de ministrações a respeito de família. E família é um tema bastante amplo, bastante complexo, tem bastante coisa que a gente pode abordar quando a gente pensa a respeito do que falar sobre família. Contudo, vivemos, como diria o Charlie Chaplin, em tempos modernos. Nós passamos no último século por duas grandes revoluções, e revoluções que nos afetaram e nos atingiram profundamente. A primeira delas, uma grande revolução cultural. Pensado ou não vem ao caso, mas a revolução cultural que aconteceu no último século, ela propôs mudanças muito significativas em relação à estrutura social, a como a gente conhece a sociedade, a como essa sociedade caminhava há muito tempo e o que essa sociedade é hoje. Também no século passado nós tivemos o advento da segunda grande onda do feminismo, que trouxe consigo os seus desdobramentos, e com ele, principalmente, a revogação do chamado feminino para a mulher. Gostemos disso ou não, o feminismo ele não veio para ampliar os direitos da mulher. Talvez ele tenha feito isso por conseguinte, e avançado no que diz respeito a direito em algumas frentes. Mas ele veio para fazer frente a um sistema que existe há bastante tempo. Ele veio para fazer frente a uma construção elaborada por Deus. E o feminismo não afetou só as mulheres, ele afetou os homens também. Ele nos afetou a todos. E o feminismo ele é um dos aspectos dessa grande revolução cultural que nós tivemos no século passado e que trouxe para nós, para os nossos dias, os seus desdobramentos. Não somente o feminismo, mas nós vimos, depois da Revolução Russa, e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, um massivo avanço do comunismo no mundo. E falando comunista, no dia de hoje até parece que vou falar sobre política, e eu não vou. Nós vamos passar longe desse assunto. Mas nós vamos falar de fatos. E o fato é que eu, assim como alguns dos irmãos já talvez tiveram a oportunidade de fazer, eu li o manifesto do Partido Comunista. Porque não há como a gente falar sobre um assunto
sem imergir nele profundamente, sem ingressar nos seus maiores detalhes. E no segundo capítulo, muito me surpreendeu a forma tão clara que eles pregam o fim da família. Não é algo supérfluo ou marginal, mas é uma pauta principal, a destruição da família como nós a conhecemos. E gostemos nós disso ou não, é um fato que esse grande movimento chamado comunismo, ele se alastrou pelo mundo de diferentes formas. E por mais que hoje nós não tenhamos presencialmente o mesmo modelo que existia nos anos 40, nos anos 50, o pensamento deixou a sua marca na sociedade. A forma de pensar deixou as suas cicatrizes e deixou os seus sinais. E hoje nós colhemos frutos, alguns voluntários, alguns involuntários, alguns de forma percebida ou sem perceber, nos nossos próprios pensamentos. Tem pensamentos que nós pensamos e que talvez não sejam nossos. Pensamentos que nós aprendemos na escola, que foram reforçados na faculdade e que nós ouvimos até dos nossos pais. Mas pensamentos que nos levam para um caminho totalmente oposto ao caminho da palavra de Deus. O que nós lemos aqui, e o versículo 4, ele é tão feliz na sua colocação. Ele diz que é assim que vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim como comendo do fruto do trabalho, tendo a sua esposa e filhos ao redor da mesa. Ou seja, nós não precisamos de mais do que isso para sermos felizes. Contudo, esse modelo de família, em toda a sua simplicidade, é atacado hoje. E nós, rapazes, assim como vocês, moças, não são mais aconselhados a terem filhos. São aconselhados a adiar isso, tanto quanto puderem. Afinal de contas, vão perder a juventude a troco de quê? A troco de cuidar de menino? Trocar fralda? Correr atrás do vento? Vivemos em um momento onde uma revolução cultural muito profunda nos fez enxergar a família de forma diferente daquela que Deus a vê. E essa revolução cultural, ela não veio sozinha. Ela veio seguida por uma revolução sexual. Se antes nós tínhamos, na questão sexual, uma ligação com um pacto de casamento, ou a presunção disso, pelo menos, a partir dos anos 60 nós fomos bombardeados com a ideia de que nós podemos fazer sexo sem compromisso, com quem a gente quiser, e os termos e condições são definidos no momento e são revogáveis instantaneamente. Ou seja, está tudo liberado. Façam sexo com quem vocês quiserem. Sejam felizes, se puderem. Nós vivemos ou não vivemos nesse sistema, nesse momento de vida? Nós vivemos ou não vivemos nesse cenário? Isso é ou não é proposto para a gente? A revolução sexual também trouxe as suas marcas. Ela também contribuiu para que anos e anos de histórias familiares, de histórias felizes, fossem desconstruídos num piscar de olhos. Porque com a mesma velocidade que eu encontro alguém e sou muito feliz, eu posso desencontrar e continuar sendo feliz, se puder. A revolução sexual nos propôs sexo livre e descompromissado, para suprir a falta que a não construção de uma família, ora desaconselhada, nos faria. E é precisamente nesse contexto que nós estamos falando de família. Nós estamos falando da minha, da sua, em um contexto onde todas essas ideias são sustentadas por seriados, por artigos, por revistas, por documentos acadêmicos, por livros, por filmes, por músicas, por séries, por novelas. Pensa na última novela que você assistiu e veja se
alguma dessas coisas não foi de fato sugerido para você? Pensa nesse lixo musical que infelizmente nós temos hoje, poluindo os nossos ouvidos involuntariamente pelos nossos vizinhos, e se isso não move você a pensar sobre isso. Se a tônica maior da música popular brasileira não é quicar. O funk caminhou para esse lado. A música popular caminhou para esse lado. O sertanejo caminhou para esse lado. O rock, não. A música caminhou de mal a pior. Os filmes, com exceção de alguns bons filmes, nos propõem isso continuamente. Séries, então, o tempo todo. E livros também, porque a gente abandona séries para ler um bom livro, né? Para fazer uma boa leitura, que de forma semelhante tem trazido para as nossas vidas, para a nossa família, para dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa sala, do nosso leito, da nossa cama, ideias totalmente contrárias à palavra de Deus. E o resultado disso? Nós ressignificamos a vida. Nós passamos a olhar a vida de forma diferente da forma que nós víamos a vida antes. Observe como isso impacta nos detalhes. Antigamente, o que é que você faria se quebrasse um aparelho de dentro da sua casa? Você provavelmente cogitaria consertar primeiro, não é? Hoje não. Hoje a gente compra outro. É muito mais fácil, é muito mais barato, é mais moderno. E eu descarto o antigo. Ninguém mais conserta tênis, conserta sapato. A gente dá embora e compra outro. Ninguém mais costura meias. A gente joga no lixo e compra mais. Porque desfazer-se das coisas que a gente tem, em busca das novas, se tornou muito fácil no nosso tempo. A única coisa que a gente ainda conserta é carro e geladeira. Porque custa comprar novo, né? Do resto, temos descartado tudo. A gente tem jogado tudo no lixo. Tem dado tudo embora em troco de coisas novas. Isso por si só não é uma coisa ruim. Que bom que a gente tem condições hoje de comprar coisas novas. Mas isso caracteriza, isso mostra, isso enaltece a realidade daquilo que nós estamos falando. Nós vivemos no momento do descartável. Onde as coisas são descartáveis. Onde as pessoas são descartáveis. Enquanto ela me serve, eu tenho uma amizade. Enquanto ela não me serve mais, não tenho uma amizade mais. E o chamado que Deus faz para nós, nesses 4 versículos, a respeito daqueles que temem a Deus, é um chamado bastante profundo. Nós ressignificamos a nossa vida. Nós deixamos de buscar conserto para as coisas, porque ficou mais fácil descartar e trazer um novo. E nós trouxemos isso até para os nossos relacionamentos. Considere o índice de divórcios, de separações. Consertar dá trabalho. Consertar dá trabalho. Consertar dá trabalho. Mas não foi só a nossa vida e o nosso modelo de vida que nós ressignificamos. Nós também fizemos isso com a nossa família. Nós ressignificamos o que é família para nós. Que lugar a família ocupa da minha vida? Qual é a priorização que eu tenho em relação à minha família? Pense só. Nós nem cogitamos casar antes de estar formados. Mas por que eu preciso esperar formar para casar? Por que eu preciso esperar ter um apartamento para ter um filho? Em que momento da vida a faculdade se tornou mais importante que o processo da bênção de Deus sobre a minha vida? Em que momento o apartamento, a casa, se tornou mais importante do que a vinda dos filhos para um casal de Deus? Em que momento foi que isso aconteceu? Nós ressignificamos a família. Nós passamos a enxergar a família como algo de onde se extrai alguma coisa.
Casamentos que são confeccionados por interesses ridículos e que se desfazem como o vento depois. Casamentos que não aconteceram por um propósito verdadeiro. E nós vemos muitos assim. Vocês conhecem. Eu também conheço. E outros que foram firmados com um propósito verdadeiro, mas que cederam à forma deste mundo. Que cederam à forma desse tempo. Nós ressignificamos a nossa vida. Nós ressignificamos família para nós. E nós ressignificamos os conceitos de responsabilidade. Porque é muito fácil apresentar-se em dois, diante de um juiz, ou diante de um pastor, ou diante de um padre, e dizer sim, até que a morte nos separe. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-se mutuamente, respeitando-se mutuamente, até que a morte separe. É fácil dizer isso, não nos custa nada. Mas viver essa responsabilidade cobre o seu custo, cobre o seu preço. Viver na saúde e na doença. Viver com bastante dinheiro e com pouco dinheiro. Aliás, o muito dinheiro causa muito menos separação do que o pouco dinheiro, mas causa também. Se os corações não estão em Cristo, coisas pequenas podem gerar uma ruptura. E nós somos totalmente encorajados a isso. Faça isso. Separe-se. Vai ser feliz. Viva a sua vida. Certamente tem alguém melhor esperando por você. À procura de alguém exatamente como você. Nisso temos casamentos despedaçados, lares desfeitos, filhos perdidos e sentimentos feridos. Aquilo que deveria ser a busca por mais felicidade acaba por tornar-se o encontro de mais infelicidade. Aquilo que talvez me trouxesse mais alegria acaba por me trazer menos alegria. A expectativa de romper com aquele que me faz mal. Eu não estou dizendo daquele que bate. Eu estou dizendo daquele que não me elogia como eu gostaria. Daquele que não me presenteia com chocolates como eu gostaria. Daquele que não me dá os presentes que eu vi na novela XYZ ou na série. Daquele que não me leva no restaurante e tal. E coisas pequenas, sendo acumuladas por bastante tempo, acabam por tornar-se suficientes para a gente olhar para o nosso cônjuge e dizer, não faz mais sentido. Não quero mais. Não era assim que eu esperava. Não era desse jeito que eu planejava. Nós nos perdemos na estrada da vida. E aonde foi? Aonde foi que nós nos perdemos? Aonde foi que criar 7 filhos com sucesso virou criar 2, 1 com fracasso, indisciplinado, birrento? Aonde foi que isso aconteceu? Aonde foi que nós erramos? Aonde foi que nós falhamos? O que foi que nós abdicamos? Veja o tanto de conteúdo que tem na internet à nossa disposição. A um clique de nós. O tanto de conhecimento disponível para nos fazer pais melhores, mães melhores. Aonde foi que a gente errou? Que pedra foi que eu tropecei? Em que lugar foi que isso aconteceu? Será que os nossos pais, os nossos avós, as pessoas piedosas que criaram filhos antes de nós, confiavam em alguma coisa que a gente deixou de confiar? Ou será que a simplicidade daquilo que eles tinham a oferecer ensinava os filhos que o pouco é suficiente para ser feliz? E que se você tiver muito, muito bem. Se você prosperar, que bom. Mas que a vida não é viver em função disso. Que a vida não é viver em função de ganhar e ganhar e juntar e juntar e acumular e acumular.
Não dá para pensar em falar sobre família sem colocar tudo isso na mesa. Sem pensar em como o nosso conceito de família, ele é moldado também pelo meio em que a gente vive. Ele é condicionado a coisas que nós ouvimos. E só a misericórdia de Deus para nos livrar disso e nos dar a oportunidade de viver algo diferente. 128, versículo 2. Leia comigo na sua Bíblia. Abre aí. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Por que a gente não acredita nisso? Por que nós somos incrédulos? Por que a gente não acredita que sim, Deus vai me abençoar, eu vou comer do fruto do meu trabalho e tudo me irá bem? Por que nós não acreditamos nisso? E se acreditamos, por que a gente não vive como se acreditasse? É mais fácil, ou me parece, que não acreditamos tanto assim. Não acreditamos que Deus de fato cuida de nós. Não acreditamos que de fato Ele se envolve com os nossos problemas, por menores que sejam eles. Que há um interesse em Deus de abençoar os seus filhos, fazer com que sejam prósperos e que vivam do trabalho que fazem. Por que nós não acreditamos nisso? Por que nós não acreditamos que Deus pode cumprir a promessa? E se nós dizemos que a gente acredita, então por que verificar se sobra dinheiro antes de pensar em ter um filho? Porque se você precisa perguntar para o seu dinheiro, ouça bem, se você precisa perguntar para o seu dinheiro se você pode ter um filho, o dinheiro é o seu Deus. Não é esse o caminho que Deus nos ensinou. Eu não estou dizendo que você não vai se planejar. Eu não estou dizendo que você não vai preparar-se para isso, programar-se para isso. Mas você não vai barrar os planos de viver uma vida feliz, plena, totalmente satisfeita na presença de Deus por falta de dinheiro. Com os filhos, vem a provisão para os filhos. Porque eles não são nossos. Eles são primeiro filhos de Deus. E Deus não desampara os seus filhos. Deus cuida dos seus. É um grande desafio para nós convivermos com a realidade de que até irmãos nossos nos desencorajam em relação a ter filhos. Aonde foi que ter filhos deixou de ser bênção? Em que lugar? Vocês podem mostrar para mim? Em que lugar que foi revogado o multipliquem-se? Se vocês encontrarem, me passem, que eu ainda não encontrei. E enquanto eu não encontrar, eu sigo como se não existisse, entendeu? Caso vocês encontrem, me informem e a gente ajusta o andamento da coisa. Caso contrário, aonde foi revogado? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Bíblia é carregada de promessas dizendo que os filhos são bênçãos de Deus. Dizendo que os filhos são bênçãos para a sua vida, para o seu porvir. O versículo 2 nos diz que nós seremos felizes e que tudo irá bem. Ora, se Deus está no barco, o que é que pode não ir bem? Mas não significa que não haverão tempestades. Não significa que nós não teremos contratempos, tristezas, decepções, dores e sofrimento. Na verdade, a vida é tudo isso. A vida é um apanhado de tristezas, de decepções, de dores e de sofrimentos. Mas não somente isso. De alegrias, de conquistas, de vitórias. A vida tem dessas coisas. E será que nós estamos preparados para lidar com isso? Será que os nossos pais prepararam a gente para lidar com o sofrimento? Ou será que eles preferiram comprar o mertiolate que não arde?
Todo o sofrimento que o pai pode poupar do filho, ele acaba por fazer, porque muito ama. Mas os filhos precisam experimentar os seus próprios sofrimentos, os seus próprios desafios, as suas próprias dores, para que eles aprendam a lidar com isso. Criar filhos vai exigir o máximo de você. Criar filhos vai exigir até a última gota de suor do seu corpo. Alguém que eu não me lembro o nome, disse que nós escrevemos a história dos nossos filhos com giz branco de lousa verde. Conforme nós escrevemos, nós que somos o próprio giz, vamos nos esvaindo. Criar filhos é custoso. Filhos vão expor todos os seus pecados. Os filhos vão mostrar o quanto você é preguiçoso. Os filhos vão mostrar o quanto você não tem domínio próprio. Os filhos vão fazer isso com você. Inevitavelmente eles farão. E muitas noites, nós que criamos filhos, vamos debruçar a cabeça no travesseiro e falar: pai, será que eu fui demais? Será que eu fui além da conta? Será que eu passei do limite? Você vai olhar ele dormindo, parecendo um anjinho, e vai falar: será que eu fui grosseiro demais? Será que eu exigi demais? Ou será que eu exigi de menos? E ao longo de toda a criação dos filhos, você vai ter uma preocupação permanente em acertar. E muitas vezes nós vamos falhar. E nós vamos ter dentro do lar a oportunidade de exercer perdão. Pedir perdão aos nossos filhos. E eles nos pedirão perdão muitas vezes. Filhos sabem como nos tirar do sério. Eles sabem como testar o limite da nossa paciência. Ou só os meus meninos que sabem? Eles sabem como pegar no nosso calo. E é Deus agindo através da vida deles, para que os nossos pecados venham à evidência. Porque nós costumamos chamar os nossos pecados de problemas. Ou ainda pior, ter mania de Gabriela. Eu sou assim. Dentro da minha casa, isso é inadmissível. Nós não compactuamos com isso. Eu não digo para a Lilian: eu sou assim, porque vai vir bomba. Ela vai falar: você é transformado pela renovação da sua mente. Então abandone os seus pecados. Se você se ira demais, então se ire de menos. E a Lilian também não vai falar para mim: eu sou assim, porque vai vir na mesma moeda. Nós somos pecadores, carentes de um Deus que nos ajude a fazer o mínimo pelas nossas famílias. E nós vamos errar, e vamos errar, e vamos errar, e vamos errar, e vamos errar. E vamos pedir perdão aos nossos filhos, e eles pedirão perdão a nós. Mas os nossos pecados, nós não vamos esconder. Nós vamos tratar os nossos pecados. Nós vamos chamar os nossos pecados pelo nome. Não é que eu sou assim, é que eu sou preguiçoso mesmo. É que o meu casamento poderia ser muito melhor se eu não fosse preguiçoso. É que o convívio no lar poderia ser muito melhor se eu não fosse preguiçoso. Eu daria muito menos trabalho para o meu pai e para minha mãe se eu não fosse preguiçoso. Mas a minha bagunça é organizada. Eu me acho aqui. Eu sei onde estão as coisas. Mentira! Você é um bagunceiro. O seu quarto é um caos. Ninguém tem coragem de entrar para limpar, porque não sabe Deus o que vai encontrar lá. Ratos, baratas, bichos mortos. E a gente ainda fica bravo com a mãe da gente, quando ela entra na nossa bagunça e arruma, porque aquilo é uma invasão de privacidade. Ela nunca poderia ter feito isso. Como é que eu vou achar as minhas coisas agora? Estava tudo organizado. Nós somos preguiçosos. E somos bagunceiros, e temos problema com o nosso próprio eu, somos descontrolados, explodimos e machucamos as pessoas que nós mais amamos. Machucamos os nossos filhos, machucamos os nossos pais, machucamos as nossas esposas, os nossos esposos, nós machucamos as pessoas próximas da gente. Porque ao invés de nós confessarmos os nossos pecados, chamar os nossos pecados pelo nome e corrigir, nós dizemos: eu tenho um problema nessa área. Eu sou assim mesmo.
faz parte da minha criação, faz parte de quem eu sou. Mentira! Pecados precisam ser abandonados. Pecados precisam ser abandonados. E ao longo da nossa vida, juntamente com as nossas famílias, nós colheremos buquês e mais buquês de tristezas, buquês e mais buquês de decepções, de dores e de sofrimentos. E não há nada de errado com isso. A vida é assim desde que a vida é vida. Desde que Adão pecou e foi exposto aos problemas que ele causou por conta do seu pecado, nós seguimos por essa mesma linha. Nasce gente, falece gente, começam-se famílias, finalizam-se famílias. Os problemas são semelhantes. Porque nós não mudamos. Porque o ser humano é o mesmo ser humano. Mas não é essa a proposta de Deus para nós. Que nós vivamos esse caos e que esse caos não tenha mudança. A proposta de Deus para nós é que nós sejamos renovados pela nossa mente, com confiança e esperança de que Ele nos dá um lar de paz, um ambiente de descanso, que só será conquistado quando os pecados estiverem da porta para fora. Porque enquanto eu não tratá-los, eles vão seguir assolando as nossas famílias. E a esposa vai colocar a culpa no esposo. E o esposo vai colocar a culpa na esposa. E os dois vão conversar. E talvez coloquem a culpa nos filhos. E os filhos vão colocar a culpa nos pais. E vai todo mundo fazer aquilo que Adão fez. E jogou. Até que alguém assuma a responsabilidade. E diga, vamos resolver isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos passar um pano nisso. E vamos consertar o que precisa ser consertado. Família é um conserto constante, permanente. Nós vamos seguir errando à medida do sal. Você vai ter lá seus 30 anos de cozinha e vai fazer um arroz salgado, um feijão salgado, uma carne sem sal. E nós vamos comer e vamos dizer que graça de Deus, bênção de Deus, tem comida na mesa. Coisa boa, bênção de Deus, dádiva de Deus. Os filhos, os esposos, esposas, cônjuge, maridos, avós, os seus familiares vão expor os pecados que estão em você. E eles são ou não são uma ferramenta de Deus? São, é evidente que são. São ferramentas de Deus para nós. Vamos avançar? Versículo 3. Sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera. Provérbios 18, 22. Diz que quem encontra uma esposa ganhou do Senhor uma grande bênção. Ouçam bem, o rapaz que encontra uma esposa ganhou do Senhor uma grande bênção. Vocês entendem a ênfase da palavra grande, né? Eu vou repetir. Quem encontra uma esposa ganhou do Senhor uma grande bênção. Ok? Então por que os rapazes são desencorajados a casar? Ah, não, na minha casa eu não desencorajo. Eu falo que eles têm que casar mesmo. Mas eu o poupo de todas as responsabilidades que poderiam fazer o menino virar homem. Então talvez o que eu falo é diferente do que eu faço. Os meninos precisam, rapazes, moços, solteiros. Vocês precisam caminhar por um caminho a respeito do qual nós não fomos ensinados. Meninos, vocês foram ensinados a estudar. Ou melhor, vocês foram ensinados a estudar para estudar. Porque passam todo um período durante o momento escolar, preparando-se para uma prova, para então começar a estudar, o vestibular. Nós fomos preparados para isso. Nós fomos preparados para estudar. Nós fomos preparados para o mercado de trabalho. Alguém pensou nisso por nós. Existem cursos profissionalizantes. Na rede estadual, aqui em Indaiatuba, no meu tempo, você terminava o terceiro colegial e escolhia um curso na FIEC para fazer. Então, eu fiz um curso lá também.
Eu fui incentivado a estudar. Me condicionaram para isso. Eu aprendi a trabalhar. Mas eu não aprendi a casar. Eu não aprendi o que era ser esse homem completo. E olhem o meio em que a gente vive. Com exceção dos rapazes que buscam conhecimento por si mesmos e fomentam isso aqui na nossa comunidade, não há estímulo nenhum para os nossos rapazes virarem homens. Eles seguem na adolescência até os 22, 25, 30, 35 anos. Adolescentes, sem noção nenhuma de responsabilidade, que não sabem o preço da batatinha, ou da cenoura, ou do quilo de carne. O que é que a gente pode fazer para que essa revolução cultural que nos afetou tão profundamente e que tirou a masculinidade dos nossos homens, ela seja revertida? Porque foi isso que essa revolução fez. Muito do que nós padecemos, e nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, é porque os homens deixaram de assumir o seu papel. A sociedade padece por falta de homens. E porque as mulheres tomaram o lugar desses homens. Afinal de contas, alguém precisava fazer alguma coisa. E nós temos um universo onde papéis estão trocados. E por conta de papéis trocados, famílias padecem. Porque nós não somos iguais. Homens e mulheres não são iguais. Nós somos diferentes. E Deus nos fez diferentes. E as nossas diferenças glorificam a Deus. Porque completamos-nos um ao outro. E foi por isso que Deus nos fez diferentes. Não para vivermos de forma independente, mas para sabermos que para sermos completos no propósito social que Deus traçou ao homem, nós precisávamos achar aquela ou aquele que nos completasse. Aquela ou aquele que fosse para nós aquilo que eu preciso para viver essa vida plena e feliz do Salmo 128. Rapazes, quem encontra uma esposa ganha uma grande bênção de Deus. Agora, procure direito. Procura certinho. Procura bem, cavoca bem. E Deus há de agir com misericórdia em relação a nós. Sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera. Nós vivemos em um tempo onde de fato é difícil enxergar que essa possibilidade é real. Uma esposa que dedique-se à sua família, uma esposa que dedique-se ao seu lar, dado todos esses movimentos sucessivos de revolução que nós passamos, o modelo de vida normal hoje pressupõe que os dois trabalham, pressupõe que os dois ralam muito, ralam tanto, ao ponto de não fazer sentido ter filhos. Afinal de contas, quem é que vai cuidar? Quem é que vai abrir mão da carreira? Eu ou você? E os casais têm optado por ser pais de pet. Dá menos trabalho, dá menos custo. E o pet não expõe os meus pecados. Então é um caminho bem tranquilo para eu montar uma família moderninha. Contudo, existem bênçãos que nos esperam quando a gente chega e encontramos a nossa esposa no interior da casa. É possível. É difícil, sim. Mas é possível. É possível nós tirarmos das costas das nossas esposas uma responsabilidade que é nossa. Biblicamente, a responsabilidade de prover, ela é do rapaz. Ela é do homem. E talvez quando vocês casem, os primeiros anos, os primeiros momentos, careçam de um trabalho conjunto. Ótimo, façam. Mas homens, não tirem da mente de vocês
que são vocês quem sustentam a casa. Não desviem essa informação de dentro da cabeça de vocês. Rapaz, é você que sustenta a casa. Mas ela pode trabalhar ou não pode trabalhar? Isso é outra conversa que não tem nada a ver. Se ela quiser, se ela tiver um chamado, se ela for muito boa em alguma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o peso de responsabilidade, de pagar contas, boletos de água, energia, aluguel, financiamento, carro, gasolina, esse peso foi feito para a costa do homem, para ombros largos. E as mulheres padecem muito por conta de maridos que não assumem o seu papel. Eu acabei de dizer, existem situações que são circunstanciais, existem casais que não se prepararam para isso, existem homens que não entenderam essa mensagem. Mas como é feliz o homem que repousa a cabeça e sabe que Deus está cuidando da família dele. É Deus que cuida. É Deus que cuida. E quando o homem assume a responsabilidade dele, as mulheres ficam livres para assumir a responsabilidade delas. Por que criava 7 filhos? Com sucesso. E às vezes a gente não cria um com sucesso. Há um estudo do Dr. José, um pediatra conhecido na rede por publicar bastante coisa. Ele fala na palestra dele que ao longo dos primeiros 1000 dias de uma criança, ela precisa de intenso estímulo materno. E nada substitui para o desenvolvimento intelectual, emocional e físico o estímulo materno. Estima-se que cada criança nasça com aproximadamente 100 milhões de neurônios. E na idade adulta, a gente só tem 20. Todos os outros foram perdidos porque foram pouco estimulados. Os nossos filhos são riquíssimos em capacidades. Mas eles precisam dos pais bem pertinho. Porque nada substitui o pai e a mãe. Eu sei que olhar dessa forma vai totalmente contra o modelo de vida que nós vivemos hoje. Eu sei disso. Eu sei que enxergar por essa perspectiva vai esbarrar em tudo aquilo que talvez nós ouvimos como verdade ao longo de toda a nossa vida. Esbarrar com aquilo que eu vi a minha mãe fazer, o meu pai fazer, os meus avós fazerem. Vai esbarrar talvez com aquilo que eu tenho mais apego e mais certeza de convicção. Contudo, de onde vieram as minhas convicções? De onde vieram os meus pensamentos? De onde vieram as minhas certezas? Quando Paulo diz, não vos conformeis com esse século, ele está dizendo, não tomem a forma desse tempo. Vocês serão tentados a se formatar a esse momento. Vocês serão tentados a fazer a faculdade primeiro para depois ver se casa. Comprar um apartamento primeiro para depois ver se tem filhos. E vocês vão perder a melhor parte. Não tomem essa forma. Não tomem essa forma. A responsabilidade que recai sobre nós, ela é pesada. Mas nós lemos aqui que o homem que teme ao Senhor comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, irá bem, e a sua esposa no lar será como uma videira muito frutífera, os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. E o versículo 4 diz que é assim que é abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu não consigo ler isso de outra forma. Eu não consigo olhar para isso e dizer, não, que o meu tempo de modernidade me proporciona é muito melhor. Eu não consigo enxergar isso. E eu sei que enxergar dessa forma vai totalmente contra aquilo que está sendo proposto para nós, na faculdade, na escola e até mesmo dentro da nossa casa, até mesmo pelos nossos pais, que querem nos poupar de casar, querem nos poupar de ter filhos, querem nos poupar de sofrimentos. Contudo, é assim que vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor.
Essa é a promessa de bênção para o homem que teme ao Senhor. Ele vai viver intensamente a realidade da sua família. E a sua família será especial. Os nossos filhos não são especiais porque eles são especiais. Eles são especiais porque eles são nossos. Às vezes o Mateus faz umas coisas que a gente fica tão... Olha que incrível que ele fez. Ele falou 2 palavras, uma seguida da outra. Como ele conseguiu fazer isso? Que coisa linda. A gente achou o máximo. Não sabe o que o filho fez. Ele conseguiu falar 2 palavras. Cara, isso aqui é demais isso. E para mim aquilo é o máximo. Mas não tem nada de especial nisso. A não ser porque ele é o meu filho. E você vai experimentar isso quando você tiver o seu filho. E se você já tem, você sabe do que eu estou falando. Eles não são especiais porque eles são especiais. Eles são especiais porque eles são nossos. Família é lugar de sentimento verdadeiro. Sentimento sem maquiagem. Os nossos pais estão envelhecendo. Os nossos avós estão envelhecendo. Alguns deles já não são mais tão bonitos como eles eram antes. Alguns deles não alçaram sabedoria como se espera para a idade. Outros adoeceram de forma quase vergonhosa. E alguns deles padeceram em sua mente. Já não se lembram mais. Contudo, nós os amamos com a mesma intensidade, quando eles não têm mais nada para oferecer. Porque o amor verdadeiro não espera recompensas. O que o bebê tem para oferecer? Fraldas sujas a cada 2h30, 3 horas? Um bebê não tem nada para oferecer. Um idoso incapacitado talvez também não tenha nada para oferecer. E é porque eles não têm nada para oferecer que o nosso tempo odeia tanto os bebês e tanto os idosos. Porque o sentimento que impera é a troca. É no que eu posso ser favorecido com esse relacionamento. Mas não é assim com o amor de família. Nós já não esperamos mais troca. Nós já não esperamos mais recompensas. E por não esperar, elas vêm. O sentimento de satisfação, o sentimento de ter feito o que devia ter sido feito, o sentimento de gratidão a Deus por poder participar da criação da vida de um outro ser humano, na sua educação, nas suas responsabilidades. A nossa família é especial para nós, porque ela é nossa. A sua família é especial para você, porque ela é sua. E talvez de fato não tenha nada de muito especial na minha família, mas porque é a minha, para mim, ela é muito especial. E é com isso que eu encerro a reflexão dessa noite. Lendo novamente esses 4 versículos, para que como flecha, ele atinja o nosso coração, e nós possamos reconsiderar os pensamentos que temos carregado, com tanta veemência, com tanta força e com tanta verdade ao longo das nossas vidas. Versículo 1. E andas nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Sua esposa no interior do lar será como uma videira frutífera, e os seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. E é assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se coloque em pé. Nós temos bebido demasiadamente da água suja da cultura. Nós temos bebido de fontes de águas podres, contaminadas. Contudo, precisamos beber de águas limpas. E eu gostaria de fazer um pedido ao grupo de louvor para que cantasse conosco uma música sem ensaio. Águas purificadoras. E enquanto o grupo de louvor vem até aqui à frente, nós vamos cantar juntos essa canção. Nós vamos pedir para que o rio de Deus invada os nossos corações e transforme as nossas vidas. Na próxima canção, na canção que os meninos ensaiaram, vocês poderão ofertar. Mas ao longo dessa primeira canção,
Eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida. Eu gostaria que você refletisse sobre as suas convicções. E eu gostaria de sugerir a você que ore a Deus e peça a Deus para que Ele te ajude a enxergar a vontade dEle para a sua família. Ore para que Deus restaure a sua família. Se você é moça, não casou-se ainda, não namora ainda, gere filhos no seu coração para a glória de Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas haja com fé, porque criar filhos é um ato de fé. Nós não sabemos o que vem depois, nós não temos controle sobre o futuro deles, mas Deus tem. Se você é rapaz, crie filhos no seu coração. Faça frente em relação a toda essa podridão que as pessoas chamam de obredade. E seja homem. Seja um homem de verdade. Honre a sua família. Tenha uma profissão. Case-se. Tenha filhos. E viva para a glória de Deus. O projeto de família de Deus não está frustrado. Deus tem alegria e paz para as nossas famílias. Cantemos. Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento onde falamos aqui a respeito de famílias. E pedimos para que o Senhor transforme a nossa. Transforme a minha, Pai. Porque para mim, a minha família é especial. Eu peço a sua bênção sobre a vida dos meus filhos. E eu peço para que a minha esposa seja frutífera todos os seus dias, Pai. Que nós possamos, ó Deus, viver a alegria de um lar que é abençoado por Ti. Eu peço para que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos e que nós possamos fazer frente a toda a podridão que há. Em nome de Jesus, nos dá de beber da Tua palavra, que possamos, ó Deus, nos alimentar dela, nos saciar dela, e que o Teu Espírito elimine de nós, remova de nós todas as convicções mundanas, tudo aquilo que nos afasta dos Seus propósitos, tudo aquilo que foi incutido nas nossas mentes, que caia por terra pelo poder do Teu Espírito. Eu te peço, Deus, a sua bênção sobre esses meninos e meninas que ainda são solteiros. Coloca dentro do coração deles o exercício das responsabilidades e que eles vivam para a tua glória, que eles creiam nas suas, possamos testemunhar do derramar das suas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.